Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estruturas de dados 1. Aqui é a professora Patrícia e essa é a segunda parte da aula sobre listas heterogêneas. Como eu disse para vocês, eu estou aqui no código apresentando a implementação de uma lista muito simples, uma lista heterogênea que permite a inclusão de professores e alunos. Como vocês podem ver, eu resgatei o TAD aluno, que a gente vem trabalhando desde o início. Então, tem aluno.c e aluno.h, que eu resgatei lá do início, que eu já implementei com vocês. E aí eu implementei um outro TAD super simples, que é o TAD professor. Então, tá aqui professor.h e professor.c. A diferença com relação ao TAD aluno é que o professor tem campos diferentes. Tem a matrícula do professor, que é chamada de CIAP, professor da UFES, tem o nome do professor e o salário do professor. Eu coloquei esse campo salário porque eu vou brincar um pouquinho com isso daqui, vocês vão ver daqui a pouco qual é a brincadeira, ok? Então, nem preciso mostrar para vocês que é idêntico à implementação lá do TAD aluno, beleza? Vamos para o que interessa, que é a implementação da lista heterogênea. Então, vem cá no lista.h, que é a interface desse TAD. Eu tenho typedef, struct, lista lista heterogênea, que é a implementação. E aí eu vou ter inicialização dessa lista, eu vou implementar uma lista com sentinela. Isso vai me dizer mais ou menos algumas coisas, vai me dizer algumas coisas sobre essa interface aqui, que vocês já sabem. Por exemplo, a inserção e a retirada não precisam retornar necessariamente o ponteiro para a lista, porque o iniquilista já cria a sentinela e a sentinela é a mesma durante o ciclo de vida da lista. Isso você já sabe nesse momento. A diferença aqui é que eu vou precisar de ter uma forma de diferenciação de inclusão de aluno e professor, né? Eu fiz uma função insere aluno, que recebe a lista e um aluno. Eu estou delegando as funcionalidades de criação de aluno e professor para o cliente. Então, o cliente vai criar aluno, vai criar professor e vai ter a função também de liberar a memória de aluno e professor. Então, eu tenho a função insere aluno, tenho a função insere professor. Eu vou imprimir a lista e vou liberar a memória da lista. E eu tenho uma função, que é uma função de brincadeira aqui, que retorna o valor do churrasco, quanto que a gente tem acumulado de dinheiro para fazer um churrasco de confraternização entre alunos e professores de uma lista, de uma determinada lista heterogênea, né? Então, eu fiz uma brincadeira aqui que o professor ele tem que contribuir com 2% de seu salário, enquanto que o aluno contribui com valor fixo de R$30, tá certo? Vamos implementar essa lista. Como é uma lista heterogênea, o struct lista_et, ele é a sentinela. Essa estrutura é a sentinela, que tem o ponteiro prim e ult, que são ponteiros para células. Eu defini o typedef célula. E aqui na célula são aqueles 3 campos que eu já discuti com vocês na aula passada. O campo proxy, que é um ponteiro para a célula. O campo item, que é o void pointer, que vai poder ser um aluno ou um professor. E o campo tipo, que vai me dizer se aquela célula está apontando ou para um aluno ou para um professor. E eu padronizei os valores de tipo aqui. Eu padronizei com constantes prof com valor 0 e alu com a valor 1, certo? A inicialização da lista inicializa a sentinela e retorna a lista vazia, que é a sentinela, os campos prim e ult apontando para null. Então, eu faço uma lock na lista, pego o ponteiro prim e ult aponto para null e retorno o ponteiro da sentinela. Então, essa é a inicialização da lista. E aí temos a função de inserção de aluno e professor, são praticamente idênticas, a diferença é que um insere um aluno e outro professor. Mas a ideia aqui é que eu insira no início, mas poderia inserir no final também, já que é uma lista com sentinela, eu tenho um ponteiro para o final, então não teria problema nenhum para inserir no final. Então, aqui eu aloco uma nova célula, atribuo o aluno que está sendo passado como argumento, e aí eu vou atribuir o tipo, que é o tipo aluno, e vou encadear a nova célula com a lista. Como que eu faço isso? Nova seta prox,
aponta para a lista seta prim. E, obviamente, vou encadear a lista com a nova célula. Lista seta prim recebe nova. Eu preciso também me preocupar com o ponteiro ult. Se a lista estava vazia, o ponteiro ult estava nulo e eu preciso fazer ele apontar para a célula nova, que vai ser a única célula dessa lista. Então, nesse caso aqui, se ult for igual a null, eu pego e atualizo lista seta ult para apontar para nova também. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa para inserir o professor. A única diferença é que aqui o tipo vai ser o tipo professor e o item vai receber um item do professor, tá certo? Então, esses dois inseres aqui, essas funções, vai permitir a gente inserir tanto aluno quanto professor lá do cliente. Agora, na hora de imprimir, eu preciso saber que função chamar. Se eu vou chamar imprime aluno que está lá no TAD aluno, ou se eu vou chamar imprime um professor que está no TAD professor. Eu vou fazer o for para caminhar nessa lista e vou perguntar se o tipo for alo da célula sendo visitada, eu vou imprimir e chamar a função imprime aluno. Se o tipo for prof, eu vou chamar a função imprime professor. Vejam que p seta item é void pointer, eu defini isso aqui. E lá, por exemplo, no professor, na implementação do professor, eu tenho que imprime professor recebe um professor pointer, um ponteiro para professor. O que acontece quando eu chamo essa função aqui? O que acontece é uma conversão de tipo implícita. Então, é passado um ponteiro void pointer, que é convertido para o ponteiro para professor, para o tipo professor, implicitamente. O programador não está fazendo isso explicitamente, mas há uma conversão de tipo, mais especificamente um downcasting, né, de um tipo mais genérico para um tipo mais específico. Se a gente quisesse fazer isso explicitamente, como que a gente ia fazer lá na implementação? Como é que a gente faz a conversão de tipo? Eu ensinei para vocês na primeira aula, mas eu poderia simplesmente colocar aqui, olha, professor asterisco, entre parênteses antes, que é feita a conversão do void pointer para o tipo mais específico. Nesse caso aqui seria o aluno, né, gente? Sorry. Aqui seria o tipo professor, certo? Então, poderíamos fazer o typecasting explícito dessa forma ou implícito, que é aquela outra forma que a gente estava fazendo. Não faz diferença nesse caso. E aí, a função brincadeirinha, que eu falei para vocês, a função que calcula o valor do churrasco, recebe a lista e vai fazer aquele esqueminha de 2% do salário e R$30 taxa fixa. Então, preciso saber se a célula é o de um professor ou de um aluno para saber que cálculo que eu vou fazer. Para isso, eu vou fazer um while num ponteiro auxiliar P, que vai apontar para a primeira célula, uma variávelzinha valor para acumular o valor do churrasco. Enquanto P for diferente de null, eu vou perguntar se P seta tipo é professor. Se for, eu vou acumular o valor com 0,02 vezes o retorna salário do professor, né? Eu coloquei item aqui, mas poderia fazer o typecasting explícito da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. E se for aluno, eu vou calcular, eu vou somar um valor fixo de R$30 por aluno, ok? Passo o P para a próxima célula e vou fazer isso até acabar a minha lista. E depois retorno o valor. Para destruir essa lista, eu destruo do mesmo jeito. Ih, tô esquecendo aqui de destruir a sentinela, né, gente? Eu destruo toda a lista, células, e aqui eu preciso dar um free na sentinela, lista. Tá certo? Esqueci desse pequeno detalhe aqui. Beleza, vamos lá no cliente agora, que é importante